Como a família César chegou até Chico? Sem o Augusto, começaram no lar os intermináveis monólogos com as sombras, as longas insônias que tranquilizantes e hipnóticos não conseguiam debelar. Amigos se aproximaram da família, buscando de toda sorte atenuar os duros padecimentos. Alguém sugeriu que Dona Yolanda tomasse passes e, com a sua anuância cortês, antes por respeito que por convicção, um pequeno grupo de senhoras do Lar do Amor Cristão, entidade espírita beneficente do Ipiranga, passou a frequentar regularmente a casa, ministrando passes e fazendo preces, que, segundo a mãe de Augusto, nada trouxeram de paz e refazimento face à atribulação mental tão grande que a envolvia. Aos poucos, com a natural amizade decorrente das reuniões, a dirigente do grupo, senhora Acácia Maciel Caçanha, sugeriu ao casal que fosse até Chico Xavier. Quem sabe o querido Chico poderia dar-lhe uma palavra de alento e de esperança. 4 a 5 meses após a morte de Augusto, o senhor Raul e Dona Yolanda, num sábado pela manhã, chega a Uberaba. Terminavam uma reunião matinal com a presença de companheiros de outras cidades. E num contato brevíssimo apenas puderam dizer ao Chico que sofriam muito com a perda recente de um filho. Chico lhes pediu que voltassem para a reunião pública da noite, quando então poderiam conversar um pouco. No reencontro da noite, entre o atendimento de imensa fila de companheiros, amigos e, sobretudo, de pessoas desconhecidas que o procuravam, Chico Xavier disse à Dona Yolanda, sem mesmo saber o nome do filho morto, que era um pouco cedo para notícias de Augusto, mas que ela se tranquilizasse, que ele estava bem no plano espiritual, sendo assistido pelo seu avô Augusto. Algo descrente, porque não dizer decepcionada, Dona Yolanda conjeturou consigo mesmo que alguém dos presentes teria dito o nome do filho ao Chico, embora não conhecesse e não tivesse conversado com qualquer pessoa presente àquela reunião. Mas, apesar da descrença, não escondia sua curiosidade. Como adivinhara o Chico o nome do seu filho e do avô, e como sabia que o avô Augusto estava desencarnado? Ao término das tarefas da noite, Chico voltou a conversar com Dona Yolanda e disse-lhe que ficara preocupado com sua descrença, mas o Augusto lhe mandava dizer que ele era mesmo o seu Augusto e o Augustinho dos outros familiares. No lar, apenas Dona Yolanda e uma das filhas chamavam o filho por Augusto, a despeito dos outros todos o tratarem por Augustinho. De posse dessas curiosas revelações, o casal passou a visitar regularmente o Chico, fazendo o mesmo todos os meses. E nessa rotina de visitas, 4 anos se passaram até que surgisse a primeira mensagem psicografada. Conotação importante é observarmos qual variável é o período decorrente entre o falecimento e a primeira comunicação dos jovens autores espirituais deste livro.
Augusto o fez após 5 anos, Carlos Alberto após 4 meses, Jair presente 42 dias depois e o Vandizinho ao cabo de 6 meses. Ensina-nos os espíritos que não é fácil a comunicação conosco após a morte, antes que fatores vários sejam superados. Compreende-se que, despojado do corpo físico, retornando o espírito ao convívio direto dos entes queridos, pode desesperar-se por encontrar condições que o preocupem, sem que possa atuar diretamente no grupo familiar, pelas limitações impostas com a ausência do corpo material. Devemos também considerar que muitas vezes os espíritos desencarnados passam no além por um período de recuperação mais ou menos longo, que nós devemos respeitar e, mais do que isso, abreviar com nossas preces e pensamentos construtivos, evitando levar até eles o nosso desespero e o nosso sofrimento, pois os entes queridos permanecem ligados conosco após a morte, como se entre nós e eles existissem indestrutível cordão umbilical, de modo que choram, sorriem, sofrem ou permanecem felizes, conforme os nossos próprios estados de espírito. Passemos às mensagens do Augusto escritas aos pais pela psicografia do Chico.